There's been a murder. There's 3 people dead that I can see right now. Inside? I just came up. She works with me. Inside a house? Yes. What do you see? There's a baby and a man and a woman, and she's my best friend. Era a véspera do Natal de 2007 na cidade de Carnation, área rural do estado de Washington. Um lugar pequeno, onde todos se conhecem e o índice de criminalidade é quase inexistente. Naquela tarde, a família Anderson estava se preparando para as festividades da noite. Judy, uma funcionária dos Correios de 61 anos, e seu marido Wayne, engenheiro de 60 anos, estavam preparando um assado. E enquanto não ficava pronto, Judy aproveitava para embrulhar os presentes dos netos que logo chegariam para esperar o Papai Noel. A casa estava quente, bem iluminada, e o clima era para lá de festivo. Judy e Wayne eram casados há mais de 3 décadas, e todos diziam que tinham sido feitos um para o outro. Eles tinham 3 filhos, Mary, a mais velha, Scott, de 32, e Michelle, a caçula, de 29 anos. Scott era um carpinteiro bem-sucedido que amava a profissão e tinha muitos projetos. Casado com Erica, tinham 2 filhos, Olivia, de 5, e Nathan, de 3. Ele era considerado um excelente pai, bom provedor, caseiro, afetuoso e responsável. Já Michelle, desempregada, vivia com seu namorado Joseph em um trailer na propriedade dos pais. Isso era motivo de grande discórdia na família. Michelle e Joseph moravam lá há 1 ano e não pagavam nem aluguel nem contas básicas, como água, luz e internet. Os pais não estavam confortáveis com essa situação e vinham pressionando para que ela assumisse sua condição de adulta e passasse a arcar pelo menos com suas despesas pessoais. E isso a irritava profundamente. Michelle reclamava para amigos e parentes que os pais pareciam querer pisar nela. Outro problema era uma desavença com o irmão por causa de dinheiro. Michelle tinha emprestado a ele $40 mil e, segundo ela, Scott tinha dito inúmeras vezes que não pagaria o empréstimo. Os pais eram neutros nessa questão, e isso a revoltava ainda mais, porque fazia com que ela se sentisse excluída da dinâmica familiar. Todos sabiam que ela nutria uma grande revolta, mas ninguém imaginava o que estaria por vir. Na noite em questão, Michelle e Joseph entraram na casa, cada um portando uma arma. Joseph foi para os fundos distrair Judy, enquanto Michelle confrontava o pai na sala de estar. Ela deu um primeiro tiro, mas a arma falhou, então Joseph veio em seu socorro e atirou na cabeça de Wayne. Ao ouvir os estampidos, Judy apareceu correndo e implorou para não ser morta, mas seus apelos de nada adiantaram. Michelle e Joseph acabaram com os dois. Depois arrastaram os corpos para o barracão dos fundos e limparam o chão. A ideia era esperar por Scott e sua família, que eles sabiam que chegariam às 17 horas. E quando eles finalmente chegaram, Michelle e Joseph apareceram. Eles atiraram no casal. As armas ficaram sem munição, e antes que eles pudessem recarregar, a Erica pegou o telefone e ligou para a polícia. A telefonista ouviu gritos de desespero antes da ligação ser encerrada, porque Joe percebeu que ela estava ligando, tirou a bateria do telefone e jogou contra a parede. E uma das coisas mais tristes desse caso é que Nathan, de apenas 3 anos, quis ajudar. Então pegou a bateria do chão e estendeu para devolver para quem ele chamava de tio. Isso não comoveu Joseph. Ele simplesmente pediu desculpas e acabou com as crianças também. Posteriormente, ele disse que fez isso porque Michelle pediu. Ela achava que seria melhor matar os sobrinhos do que deixá-los crescer tendo testemunhado a morte dos pais. Foram 14 tiros, e com eles Michelle aniquilou 6 membros da sua própria família. 3 gerações, avós, filhos e netos. Todos mortos. Depois da ligação de Erica, a polícia foi até a casa dos Anderson. Mas Michelle, que já tinha previsto essa possibilidade, tinha trancado o portão, e eles foram embora sem investigar nada. 2 dias depois, em 26 de dezembro, Judy não apareceu no trabalho e nem atendeu as ligações. Ela era uma funcionária assídua,
Então sua melhor amiga, Linda Teal, desconfiou que algo grave tivesse acontecido. O portão ainda estava trancado, mas Linda deu um jeito de se esgueirar para dentro da propriedade e bater na porta. Como ninguém atendeu, entrou, e a primeira coisa que viu foi Scott caído no chão. Seu primeiro pensamento foi que a família tivesse sido intoxicada por monóxido de carbono, mas quando chegou mais perto, viu o buraco de bala na cabeça do moço. Então ligou para a polícia. E nessa mesma ligação, ela disse para a telefonista que Michelle estava aborrecida com os pais porque eles pediram que ela não fosse tão dependente e passasse a pagar as próprias contas. A polícia chegou na propriedade já sabendo que existia uma possibilidade de que a filha do casal estivesse envolvida naquele crime tão brutal. E cerca de 3 horas depois, quando os corpos estavam sendo periciados, Joseph e Michelle chegaram também. E aqui a desconfiança dos policiais deve ter evoluído para uma quase certeza. Apesar de não existir um código de conduta diante da morte, ou seja, cada um se comporta de um jeito, a atitude do casal pareceu no mínimo suspeita. Simplesmente eles chegaram na casa e não perguntaram o que os policiais estavam fazendo lá. Era como se já estivessem esperando a presença da polícia. E ao ser questionados sobre onde estavam, responderam que tinham ido a outra cidade para casar, mas se perderam no caminho e decidiram voltar para casa. Eles disseram que a última vez que viram a família foi na véspera de Natal, antes de pegarem a estrada. Mas essa história sem pé nem cabeça não durou muito, e logo Michelle confessou. Ela assumiu toda a culpa e disse que matou a família porque o irmão se recusava a pagar o dinheiro que lhe devia. Segundo ela, os pais apoiavam o calote do filho, e ela se sentia preterida e injustiçada. Ela também estava irritada com o fato dos pais cobrarem dela o valor do aluguel e das contas básicas. Ela alegou que os pais eram abusivos, mas parentes e amigos desmentiram essa versão. O crime vinha sendo planejado há 2 semanas, e não foi difícil convencer Joseph a ajudá-la. Em dezembro de 2008, os dois foram indiciados com 6 acusações de homicídio qualificado. O julgamento foi extremamente demorado. Do início ao fim, levou quase 8 anos para que as penas fossem anunciadas. E as confusões que Michelle arrumou durante as audiências não ajudaram em nada. Aqui está um exemplo de uma das várias vezes em que ela colocou a competência do juiz em xeque. They're abusive at the meetings, so I can't go to those. They lie to me, so we're not getting things effective counsel. I bring it up in court and you deny my ability to have avenues to correct the problem. It's my job to rule on issues. I've ruled on. A família e os amigos dos Anderson protestaram muitas vezes contra a lentidão do judiciário, mas a explicação para tanta morosidade foi a mudança de entendimento do juiz, o que é, diga-se de passagem, um direito do magistrado. De início, ambos os réus corriam o risco de receber pena de morte, mas em virtude de atenuantes criminais, essa possibilidade foi convertida em prisão perpétua. Os dois foram julgados separadamente. No caso de Joseph, sua defesa alegou problemas mentais. De fato, ele chegou no julgamento sob efeito de medicamentos fortes, e suas reações foram consideradas no mínimo bizarras. Kill you. Try not to use expletives here, I'm sorry. Images, memories, seeing everybody die, remembering what I did, how worthless it is, how worthless I am because I killed all these people. They deserve to die. They deserve to live a lot more than I did, but they did. They deserve to live a lot more than I did, but they... If it had been down to just a choice of me or them, it would have been easy, but no, it wasn't. So Joe, I'm going to ask you some more questions here. So at one point it was like a break off. It's just Joseph disse que a manipulação de Michelle fez com que ele sentisse que não tinha alternativa a não ser participar do crime. Um especialista foi chamado para testemunhar sobre essa questão psicológica,
e concluiu que, como Joseph tinha sido criado em um lar violento e abusivo, ele realmente poderia estar mais suscetível à manipulação de terceiros. Porém, mesmo com essa atenuante, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Já Michelle foi julgada em março de 2016, e apesar dos muitos apelos dramáticos para ganhar a simpatia do júri, recebeu a mesma sentença. Michelle Anderson vai morrer na prisão. E aqui termina mais um caso terrível. Espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Daqui a pouco tem mais. Valeu!